Oi meninos, bom dia, sejam bem-vindos para mais uma aulinha, tá? A aula de hoje ela vai ser bem complexa, bem chatinha, mas eu espero que vocês fiquem acordados até o final, tá? Ela é mais voltada assim para a parte de fisiologia, de uma parte muito específica e não tem como fugir dessa parte. Então eu vou explicar para vocês e aí depois eu resumo basicamente o que é que eu vou querer que vocês realmente saibam pra gente cobrar em prova, tá certo? Beijão, vamos lá! Então, gente, hoje a aulinha de hoje é pra gente entender um pouquinho sobre as reações de hipersensibilidade que alguém pode desenvolver. Por exemplo, a gente chama isso muito como alergia. Ah, eu tive uma alergia, eu tive uma reação alérgica. Mas o termo certo é hipersensibilidade, né? Então, o que seria a hipersensibilidade? Então, fazendo um resumo bem grosseiro, eu posso conceituar que a hipersensibilidade é uma resposta exacerbada, ou seja, exagerada, dramática do nosso corpo a fatores que ele não deveria responder assim. Por exemplo, eu tenho alergia à poeira. Então, o meu corpo ele responde de forma exagerada à poeira. Toda vez que eu entro em contato, que eu inspiro poeira, ele entende que é como se fosse um vírus, uma bactéria, algum tipo de micro-organismo atacando o organismo. E aí ele tem uma resposta exagerada que a gente chama isso de hipersensibilidade. Hiper alto, né? Sensibilidade, ou seja, muito sensível, que não deveria ter essa sensibilidade à poeira, já que a poeira não é um micro-organismo, a poeira não está atacando a gente, tá certo? Então, a essas crises alérgicas, a gente chama isso de hipersensibilidade. E essa hipersensibilidade, ela vai desde o espirro, né? Que a gente pode ter no processo alérgico, até no caso mais grave de um choque anafilático e você não conseguir respirar por causa desse agente patológico, tá certo? Vamos entender mais um pouquinho aqui, alguns exemplos dele. E aqui ele traz que a definição, essa aulinha, só voltando aqui, é da professora Ana Cláudia Carvalho Gouveia, tá? Eu peguei ela na internet, achei muito boa, achei que ela é bem direta e objetiva para o que a gente quer entender. E ela começa falando que a definição de hipersensibilidade, ou seja, da alergia que a gente tem, né, nada mais é do que uma resposta imunológica excessiva e inapropriada do nosso organismo, né, a uma substância inócua, ou seja, ao alergino, né, que pode ser, por exemplo, quem tem alergia a camarão, quem tem alergia a outros fatores aí. Aí aqui ele traz essa figurinha da Adam, traz alguns exemplos disso. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para vocês verem, ó. Aqui ele fala, por exemplo, skin contact, que é contato de pele. A gente tem algumas plantas, né, que se a gente toca, ela vai dar alergia, como por exemplo a alguns tipos de urticária. Eu acho que há uma planta chamada Comigo Ninguém Pode, é uma delas, e tem outras também, que se você tocar vai promover um processo alérgico, né? Vai queimar. A gente tem algumas pessoas que têm a alergia ao pelo do animal, né? Então, esse pelo do animal, quando você toca, entra em contato com você, você também vai coçar, né? Vai ter uma alergia. O pólen, né? A própria poeira. E tem pessoas que têm alergia por contato ao látex, ou seja, a qualquer tipo de objeto que tenha látex, ou seja, o plástico, né, em si. Então, esse tipo de alergia aqui, geralmente é aquela alergia que causa coceira, urticária, né, que fica tudo pipocado. Então, geralmente é esse tipo de alergia. A gente tem a alergia por injeção, que é, por exemplo, tem gente que tem alergia à picada de abelha. Então, aquele produto que a abelha injeta na gente quando ela pica, né? Quando ela põe o ferrão na gente, tem gente que vai desenvolver uma alergia, que pode ser desde de uma coceira, de ficar muito inflamado, de um processo inflamatório, até de você ter a garganta realmente fechada, né? A gente tem um choque anafilático, que é a garganta fechar. E também a medicação. Então, o grande processo para vocês é aqui, ó, na medicação. Então, quando vocês injetam o líquido no paciente para fazer, por exemplo, algum tipo de, que a gente chama de contraste, né? Para fazer algum tipo de exame laboratorial, como, por exemplo, a tomografia, esse paciente ele pode ter uma reação alérgica a essa medicação e ter alguns sinais e sintomas. E é preciso que vocês entendam quais são os sinais e sintomas mais comuns quando uma pessoa está tendo uma hipersensibilidade.
E também na ingestão, né? Na ingestão de medicação, você tomar medicação e alguns tipos de comida também. Tem muita gente com alergia a frutos do mar, né? A camarão, a amendoim e outros tipos de comida. E também a gente tem reações alérgicas por inalar, né? Então, quando a gente inala, quando a gente inspira, o pólen, a poeira, alguns tipos de pó, né? Como, por exemplo, a pimenta e até o pelo de animal, quando a gente inspira isso, pode também promover uma reação alérgica. E aí ele pergunta, né? O que são reações alérgicas, né? Como é que causa? O que é que causa essas reações de hipersensibilidade? Então, para a gente ter uma reação de hipersensibilidade, primeiro a gente tem que ter um contato prévio, né? Que é do indivíduo com o alergeno. Por exemplo, tem gente que diz, eu já comi camarão várias vezes e nunca tive alergia. E comi pela 10ª vez e aí desenvolvi a alergia. Ou seja, ela precisa desse primeiro contato para poder, no segundo contato, ter uma alergia maior. Então, o nosso organismo está sempre em mudança, né? Sempre em mutação. Outra é a resposta imunológica. A gente tem na imunidade uma resposta que a gente chama de humoral e outra chamada de celular. A celular é das células T e a humoral é das células B, que vai promover os anticorpos. E também causam inflamação sistêmica ou local. Ou seja, pode ser desde só uma dermatite de contato naquela pele, né? Ficar toda cheia de patoca e coçar bastante, que é uma inflamação local. Mas pode ser uma inflamação sistêmica, você ficar todo pipocado, o corpo todo, ou até ter uma parada respiratória devido a essa reação de hipersensibilidade, tá? E aí a gente tem a classificação, que são os tipos de reações, que a gente tem 4 tipos. A primeira delas é chamada de imediata, a segunda de citotóxica, a terceira de imunocomplexos e a quarta de tardia. E aí, cada tipo de reação dessa vai aflorar um mecanismo imunológico, ou seja, a imunidade da gente, resumindo o que é a hipersensibilidade, é um tipo de disfunção da imunidade da gente a responder de forma errada, ou seja, de forma exacerbada, de forma dramática, um patógeno que não deveria ser considerado patógeno, como a poeira, como o amendoim, como uma medicação. E aí, por exemplo, na primeira reação, que é a tipo 1, qual é o fator da imunidade que vai ser... Qual o mecanismo imunológico que vai ser colocado? Vai ser os basófilos e os mastócitos. No tipo 2, que é o citotóxico, vai ser as membranas de células, que na verdade a gente chama isso de imunoglobulina G e imunoglobulina E. Na terceira, que são os imunes complexos, aí vai ser os IgGs, né, que é o imunoglobulina G, mas aí ele vai pegar os AGS solúveis. E por último, a gente tem a tardia, a gente vai ter as células T. Essas células T, deixa eu ajeitar aqui para vocês, essas células T, elas vão ser, vamos dizer assim, a tropa de choque, né? Vai ser a grande guarda, vamos dizer assim, os soldados mais fortes, os canhões da nossa imunidade, tá certo? E aí vamos entender cada uma delas. Primeiro a imediata, né? O que é que ocorre na resposta imediata? Aí aqui ele mostra, uma das coisas que vai ocorrer é a liberação de histamina, por isso que um dos antialérgicos que vocês devem conhecer é chamado de antihistamina, né? Então a gente tem alguns medicamentos que vai trabalhar diminuindo essa atividade dessa histamina. E também da prostaglandina, que é outro tipo de resposta imunológica que a gente tem. Então, por exemplo, aqui ele mostra, né, a histamina e a prostaglandina, e ela vai ter o quê? O que é que ela vai fazer? No pulmão, ela vai aumentar a secreção do muco, ou seja, a gente vai começar a produzir um catarro que, na verdade, é aquele catarro transparente, né, que é como se fosse a saliva em si. Na corrente sanguínea, ele vai aumentar a permeabilidade vascular, ou seja, vai extravasar bastante. E se sai muito líquido da corrente sanguínea da gente, causa o quê? Edema, né? E também vai ter uma contração da musculatura lisa e uma broncoconstricção, ou seja, vai afunilar, tava assim, vai afunilar a corrente
pulmonar, né? Dentro do pulmão da gente. E por último, a gente vai ter o prurido, né? Que é a coceira. E o exantema, que são aquelas bolhas, né? Aqueles ferimentos, aquelas patocas, né? Que a gente chama. É esse rash. Aqui mostrando o exemplo desse rash aqui, ó. Que fica como se fosse algumas bolinhas, né? Como se tivesse água dentro. Na verdade tem, né? E aí a gente tem a resposta tardia. Que aí seria, como exemplo aqui, ó. Fica todo vermelhinho, né? Todo manchado. E aí, dentro dessa resposta tardia, ela vai acontecer de 8 a 10 horas depois do contato com o patógeno, né? Que na verdade não é patógeno, é com a poeira, com a fumaça do cigarro, outra coisa. E aí, o que é que vai acontecer? Agora não entra mais a histamina e cadê? Volta. E as prostaglandinas, não é mais elas duas. Agora vai entrar quem? Os leucotrienos, as quiomicinas e as citocinas e as enzimas de mastócise. Ou seja, vai entrar agora uma resposta imunológica mais forte. Isso vai aumentar mais ainda a produção do muco e pode promover uma remodelagem tecidual, como por exemplo aqui, ó. Promover esse tipo de modelagem. Isso não é só na pele, não. Isso pode promover também dentro dos órgãos, né? E aí a responsável pela cronicidade dessas doenças respiratórias alérgicas, como por exemplo a asma. Aí aqui ele mostra, né? O bronquíolo normal, onde passa o ar, né? Aqui dentro. Eita, vocês não estão vendo. Aqui. O bronquíolo normal, ó, onde não passa o ar aqui dentro, tá certo? Não, aqui tá passando o ar. E aqui o bronquíolo de uma pessoa que teve uma crise asmática, que entrou em contato com algum tipo de material que causou essa alergia. E ele, veja que ele tá, além de estar mais inchadinho, ele tem muco dentro dele. Então, seria, por exemplo, a crise asmática, né? É um tipo de resposta tardia de hipersensibilidade. E aqui a gente tem, dentro dessa hipersensibilidade do tipo 1, a gente vai ter as etapas, né? Primeiro, a sensibilização do alérgeno. Ou seja, primeiro você vai entrar em contato com o alérgeno, e aí depois desse alérgeno, ele vai ativar os linfócitos T naives, por via APC. E depois dessa ativação dos linfócitos T, a gente tem a ativação também dos linfócitos B, e a ligação produzida pela superfície através dos mastócitos e basófilos. Ou seja, é como se fosse um comunicando ao outro. Primeiro chegou o alérgeno. Então a gente chegou lá, entrei em contato com a poeira. Aí a poeira começa um avisa o outro, né? Os mastócitos e os monócitos e os basófilos avisam aos linfócitos T, que avisam o linfócito B para produzir anticorpos, e assim vai. É um fofocando para o outro mais forte, para se fortificar contra aquela poeira, né? Aqui mostra até alguns tipos de figura para tentar definir como é que seria esse processo. A gente tem aqui, ó, o alérgeno. Ah, vocês não estão vendo, como tá horrível a tela hoje. A gente tem aqui o alérgeno, né? Ele tenta entrar, e aí ao tentar entrar, ele é identificado, tá? Por um mastócito, por um monócito, por um basófilo. E aí ele, ao ser identificado, essas células vamos dizer assim, de imunidade, ela vai avisar as demais, ó, tá tendo algum tipo de infestação. Aí ela avisa as células T, que avisa as células B, e por sua vez ela vai produzir anticorpos contra essa poeira que na verdade não deveria, né? Não deveria produzir esses anticorpos, porque não é um micro-organismo atacando a gente. Na segunda reação alérgica, o segundo contato com alérgeno, a gente tem uma ligação das moléculas de IgE, que são os mastócitos e os basófilos, e também, além disso, vai ter a liberação da histamina também, da prostaglandina também e dos leucodrienos. E aí a gente que vai ser responsável por esses sintomas alérgicos, né? Ali a gente já vai ter guardado nas células de memória os anticorpos que a gente teve na primeira reação, e aqui vai ser muito mais rápido, ou seja, vai ser muito mais forte também essa alergia, essa segunda reação alérgica.
E aí a gente tem mostrando, ó, como é que seria uma foto, né? Como é que promoveria a asma. Aí ele vai mostrando etapa por etapa, que isso aqui vocês não precisam se preocupar profundamente em relação a isso, tá? Já tá até fundo demais. E aí dentro dessas a gente tem a reação localizada e a reação sistêmica, né? Na localizada a gente vai ter uma dermatite atópica, né? Ou também a gente chama de urticária. Veja aqui todo vermelhinho, né? Provavelmente ela passou algum creme no rosto que deu alergia e fica tudo, ó, coçando e bem vermelho, né? E ardido. Outro tipo de reação localizada é o que a gente chama das rinites alérgicas, né? Ó, você aspirou e aí vai promover um muco local, você vai espirrar e ok. E outra reação localizada, às vezes, é uma alergia alimentar, que vai promover uma intoxicaçãozinha, você vai ficar com o corpo cheio de patoca, né? Cheio de bolinhas. E aí é outro tipo de reação de alergia alimentar. Essa alergia alimentar ela pode se promover de várias formas. Por exemplo, tem pessoas que têm diarreias severas. Pode ser dessa forma também. Então, são de várias questões. Até a parte sistêmica, né? Que vai ser a anafilaxia sistêmica, que nada mais é do que o fechamento da glote, né? Ou seja, aqui já o caso já ficou mais grave aqui. Houve uma parada cardiorrespiratória, um edema da glote daquela pessoa e aquela pessoa tá sem conseguir respirar, certo? Então, aqui tem até um exemplo, ó, de uma pessoa que teve, ó, começou com a urticária, deu um edema de glote, veja como tudo incha, né? A boca, a língua, a glote, fica tudo edemaciado e fecha e você não consegue respirar. Vamos para a segunda parte, que é a parte citotóxica, tá? Essa parte do efeito citopático é dirigido deixa eu ver se tá vendo. Ah, tá. Pronto. Dos AGS presentes da superfície e da matriz celular. Então, já existe anticorpos, já teve a hipersensibilidade do tipo 1, mas aqui ela vai começar a ter um efeito a nível celular vamos dizer assim, de sensibilidade. Aqui, ó, mostrando a célula, citotoxicidade celular dependente da AC. E aí, o que pode promover? A lise celular, ou seja, essas células que vão começar a morrer, né? E vão ser fagocitadas. E aí vai ter uma lesão tecidual, né? Vai começar a lesionar aquele tecido. Aqui mostra outro exemplo de uma anemia hemolítica por transfusão incompatível. Por exemplo, o paciente tomou sangue e o corpo está rejeitando aquele sangue que ele tomou. Uma das coisas, isso também é uma hipersensibilidade, isso também é uma reação alérgica, tá? E aí o que é que acontece? A morte das células, né? Essas hemoglobinas, elas começam a ser atacadas pela imunidade e aquela pessoa ela vai ter um grave problema sistêmico, né? Terceiro tipo de sensibilidade, a gente tem os AGS solúveis, que são causadas pelos depósitos desses complexos AG-AC, e aí a gente chama isso de reação de Artus. E aí essa injeção de AG ao indivíduo sensibilizado, a formação de complexos imunes e a inflamação local que vai ocasionar um aumento da permeabilidade vascular. Aqui mostra um exemplo, né, de como seria a formação. Então, a gente tem aqui sendo atacado, aqui os mastócitos tentando melhorar, e aqui a gente tem uma inflamação vascular, e essa inflamação ela vai causar um aumento dessa permeabilidade, ou seja, o sangue vai começar a extravasar, vai começar a sair da via, e aquela via começa a ficar inchada, né, começa a ficar edemaciada. E aí a gente chama isso de vasculite, uma inflamação na vasculatura, certo? Aqui é só mostrando. A gente tem ainda na tardia, que é a última delas, o último tipo, né? Nesse tipo de hipersensibilidade, a gente tem uma resposta imune mediada pelas células T, que são as mais fortes, vamos dizer assim.
E aí essa resposta celular vai induzir a lesões locais, onde esse antígeno vai penetrar, né? Então a gente tem aqui o antígeno tentando penetrar e aqui um ataque total das células T, né? Que é CD4 e a CD8. Aí aqui mostra a reação, né? Por exemplo, a hipersensibilidade tardia, a gente tem uma reação, por exemplo, veneno de inseto. Aí, como é que você sabe? Através de um teste chamado PPD. A hipersensibilidade de contato, a gente tem através da dermatite. Na verdade, esse PPD, ele é um teste para você saber se a pessoa teve contato com a tuberculose. E aí você bota, se ele apresentar uma resposta inflamatória grande, então significa que aquela pessoa ela tem anticorpos para tuberculose, então ela teve tuberculose sim, certo? Então é um exame muito comum usado, que é injetado na pele. E a gente tem ainda a enteropatia sensível, que é ao glúten, né? É muito comum, vocês já ouviram falar sobre doenças celíacas, são pessoas que não conseguem digerir o glúten, e o antígeno ele vai ser a gliadina. Aqui mostrando alguns tipos de hipersensibilidade do tipo 4, né? Olha aí, mostrando desde uma picada de inseto, de uma doença celíaca, até uma dermatite grave, né? Por contato. Essa dermatite foi de uma pessoa que fez uma tatuagem e teve alergia à tinta da tatuagem e ficou desse jeito aqui, ó. Como se fosse uma queimadura, né? E aí só mostrando esse tipo 4, como é que ela funciona da doença celíaca, né? Então a pessoa que não consegue digerir o glúten, quando ela come o glúten, essa digestão ela não é completa. Existe uma má digestão. E aí as células T, CD4, CD8 começam a atacar esse glúten e promover uma resposta inflamatória. E isso vai fazer com que a célula e toda aquela parte que aquele glúten esteja fique edemaciado e tem outros tipos de lesões, tá? Aqui, ó, mostrando a nível celular normal, sem o antígeno e como ele fica, ó, todo inchadinho, tá vendo, ó? Quase sem abertura nenhuma a membrana. Então, resumindo, a gente tem dentro da hipersensibilidade alimentar, ela pode ser uma alergia alimentar que pode ser do tipo 1, que é medida pelo IgE, e não medida pelo IgE1, que é, por exemplo, a da glúten, que vai ser do tipo 4, né? Essa aqui é do tipo 1. E aqui só um resumão, né? Pra gente saber a diferença entre os 4 tipos de reações. A gente tem a reação mediada pelo IgE, mediada pelo IgG, IgM, mediada pelos imunocomplexos e a mediada pelas células T. Só para um resumão. Bom, meninos, basicamente é isso, né? E aí o que vocês precisam? A grande importância de vocês saberem é o que fazer. Por exemplo, se um paciente ele vai fazer um atendimento lá na radiologia, né? Você que é o radiologista, vai lá atender ele. E ele tem algum tipo de sinais e sintomas de hipersensibilidade, como vocês viram aí, que é a falha respiratória, né? O asma, não conseguir respirar direito, significa que ele está tendo algum tipo de hipersensibilidade. Aí o que fazer? Tem que chamar o médico o mais rápido possível. Provavelmente esse médico vai administrar adrenalina nesse paciente, que é uma das formas que se tem mais eficaz para esse tratamento no choque anafilático, né? Num surto desse. E basicamente é isso. Vocês não precisam aprofundar tanto não. Eu não sei como explicar essa aula de outra forma, porque ela é bem aprofundada. Tinha que ter muito aprofundamento em imunologia e em fisiologia para poder entender ela. E eu sei que talvez vocês tenham visto mais superficialmente, não tão profundo. Então não se preocupe que eu não vou também cobrar tudo isso, todas essas nomenclaturas em prova não. Fiquem tranquilos, tá certo? É isso, gente. Beijão. Até a próxima aula. Eu tô aqui, ó, carregador. Que o celular tá descarregando. Até semana que vem que a gente vai falar sobre queimadura, tá certo? Tchau, gente!